Depois atribuímos estereótipos de género às mulheres e aos homens. As mulheres são sensíveis, choram mais, são menos autónomas, têm menos coragem. Os homens são corajosos, são autónomos, enfim, aliás, se formos a pôr os estereótipos associados aos homens numa coluna e às mulheres numa outra, vamos ver que os dos homens são bastante mais fortes e importantes do que os das mulheres. E, de facto, há crianças, meninas que nascem altamente corajosas, altamente ambiciosas, com com vocação para coisas que são supostamente associadas ao masculino e que, no entanto, nós próprias, a União Europeia, há relatórios sobre a igualdade de género na União Europeia e há duas frases que me saltam à vista nestes últimos relatórios. Uma delas é que os caminhos da igualdade de género estão a ser trilhados de forma desesperadamente lenta. E aparece mesmo a palavra, desesperadamente, que é uma frase, uma palavra forte, o desespero, não é? E a outra é que nós estamos a desperdiçar talentos. Desperdiçamos talentos porque quase que obrigamos crianças, meninas, a irem para um determinado sítio e crianças, meninos a ir para só por causa desta teoria do género que é tão quadrada, digamos assim, não é? Mete as pessoas dentro de uma caixa como se fosse a caixa dos meninos, a caixa das meninas e não há uma coisa para além disso, não é? Está comprovado na União Europeia que as mulheres ganham menos 17% que os homens para trabalho igual. Nem é idêntico, é igual. De facto, as mulheres ganham menos. O que é que acontece? Nós nascemos, integramos este processo de socialização cultural que nos é incutido, apreendemos neste processo normas e modelos comportamentais próprios da nossa cultura e depois criamos valores e criamos crenças que são muito difíceis de abanar posteriormente. E por serem tão difíceis de abanar é que é difícil falar sobre estas temáticas da igualdade de género, porque de facto abana com muita coisa que nos foi incutida como verdadeira. E abanar com isto não é fácil. Há pessoas que preferem nem sequer abanar e preferem nem sequer ouvir e nem sequer falar sobre isto, porque dói verificar que durante este processo de socialização muita coisa que nos foi dita ou que fomos apreendendo está errada. Estes valores e estas crenças transformam-se em atitudes perante a sociedade, perante a vida familiar, profissional, e condicionam, obviamente, ou melhor, os valores e as crenças condicionam as nossas atitudes, que vão condicionar, obviamente, as nossas vidas. Fixou-se, portanto, uma natureza feminina, uma natureza masculina, uniformizou-se através de preconceitos e de estereótipos o que é que se considera ser homem, o que é que se considera ser mulher, e criamos estes estereótipos de género que são um conjunto de representações generalizadas e socialmente valorizadas acerca do que os homens e as mulheres devem ser e devem fazer. De facto, nós devemos olhar para as nossas vidas e pensar: será que nós estamos realmente a ser aquilo que nós devíamos de ser ou devíamos de fazer, ou somos aquilo que a nossa cultura e a nossa sociedade nos levou a ser, não é? Este é um preconceito associado às mulheres que guiam mal, não é? Eles e elas, quando na realidade até parece que é perfeitamente o oposto. A realidade das mulheres aqui em Portugal, infelizmente eu tinha um outro PowerPoint preparado com dados mais atuais, mas não sei o que é que aconteceu, a minha apresentação tinha esta anterior, do primeiro fórum, e que vou usar, mas posso-vos garantir que as diferenças não são muito grandes, desde 2010 até agora. O uso da parentalidade por parte dos homens aumentou, de facto, significativamente em 2010 e permanece nestes números, mas há uma forte componente feminina associada à parentalidade. Isto não é só em Portugal, é no âmbito da União Europeia. É claro que os países nórdicos têm versões
governamentais ou de implementação destas políticas muito mais feminizadas ou feministas, se assim possamos dizer, mas de facto o resto da União Europeia está a léguas de distância. Se formos a ver em 2009, e de facto também não houve grandes mudanças, quem é que tira as licenças para assistência às crianças quando elas estão doentes? É a mãe. 32 mil mulheres para 2 mil homens, 2.500 homens. Claro que a entidade patronal, como é que... Aliás, uma das justificações para haver um baixo salário é que estas faltas são justificadas, mas não são remuneradas. Portanto, é natural que, sendo a mulher a pessoa a ter sempre que estar a dar assistência, não só aos filhos como às pessoas idosas, que depois, vendo as suas faltas justificadas, não as veja remuneradas e por isso ao fim do mês tenham um corte significativo no seu ordenado, sendo que muitas delas acabam por ser obrigadas a trabalhar em part-time, muitas delas acabam por ser obrigadas a não trabalhar de todo, e isto vai se refletir depois na reforma, que não vão ter ou que vão ter uma reforma muito mais baixa. Foi feito um estudo em 2005 pela CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que está sediada aqui em Lisboa. A CIT verificou que as mulheres trabalham em média mais 13 horas semanais do que os homens em Portugal. Portanto, 13 horas semanais para trabalho não pago. Portanto, estamos a falar do trabalho doméstico associado às crianças. O estudo deu 16 horas a mais, só que como os homens trabalham mais 2 horas, mais 3 horas do que as mulheres em termos de trabalho pago, fez-se esta redução nas horas semanais e deu 13 horas a mais. Também as tarefas domésticas têm uma componente de género muito forte, associada ao homem e à mulher. Portanto, a mulher é que trata da roupa, é que limpa a casa, é que prepara as refeições, é que faz as compras habituais, é que até mesmo nos trabalhos de jardinagem a mulher está mais presente, e depois o homem faz compras esporádicas ou trata de assuntos administrativos. Aqui também vemos, e este estudo é de 99, a mulher é que presta cuidados à criança, é que acompanha a vida escolar, é que leva os filhos à ginástica, é que brinca com eles, sendo que na parte de brincar o homem já consegue chegar a um patamar mais elevado, leva os filhos ao médico, cuida de pessoas adultas dependentes. Este estudo é mais antigo, é de 1999, já alguma coisa se alterou. Não estamos com números tão abismais em relação uns aos outros, mas continua a ser a mulher preponderante ao nível da família. Estes relatórios eram o que vos tinha falado. 5 áreas de intervenção até 2015 era o objetivo do último relatório da União Europeia, porque de facto verifica-se que a mulher não tem igualdade na parte económica, no trabalho, nas tomadas de decisão, é maioritariamente a vítima de violência de género, e não há igualdade nos papéis desempenhados por homens e mulheres, tanto na família como na esfera profissional. Um dos estudos que foi feito pela doutora Sofia Neves no âmbito da violência no namoro é que é horrível ver isto acontecer, porque as meninas estão-se a tornar altamente violentas porque dizem assim: eu tenho direito à igualdade, e se tu és assim comigo eu também tenho direito a ser. E para elas a igualdade é ser tão ou mais violenta do que eles, quando não é isto que se quer. Nós não queremos ser iguais aos homens que são violentos. Sim. As escolas, se não for alguém externo a associar-se à escola, por exemplo, nós, a Associação Projeto Criar, já estamos há 2 anos no agrupamento de escolas Carolina Micaelis, no Porto. E este ano fizemos cerca de, vamos agora terminar, ainda não estão completas, mas vão ser cerca de 60 sessões de sensibilização.
das turmas desde o primeiro ano até ao 12º. Mas nós somos de fora, nós tivemos que propor isto à escola e ter professores que aceitaram que nós entrássemos na sala de aula deles, porque há muitos, por exemplo, a minha filha anda na escola Carolina Miquelis e eu há 2 anos que não consigo entrar na sala dela, porque a professora Rosa, que é a professora dela, não quer, porque leva muito a sério os currículos escolares e o que lhe interessa a ela é aquilo. E eu gostava de chegar à turma dela, mas não consigo. As turmas onde nós chegamos foram as que foram-nos dadas, porque o diretor da escola, o Dr. Novaes, abriu-nos as portas, mas pôs logo à condição de serem os professores e as professoras das turmas a aceitar que nós integrássemos. Pois, e abriu até determinado tempo. Mas às turmas onde nós conseguimos chegar, fazemos alguma coisa. E nós preferimos conseguir chegar a algumas do que... Nós conseguimos estar em 2 turmas por cada ciclo. No primeiro ciclo temos 2, no 5º ano temos 2 turmas, no 6º ano também, vamos até ao 12º com 2 turmas em cada ano. Mas há sempre uma que fica de fora, não conseguimos. O que nós conseguimos fazer depois é criar sessões conjuntas com todos os alunos e alunas que fizeram trabalhos sobre as temáticas que foram trabalhadas na sala e aí os outros também veem. Só que não é a mesma coisa que ter uma ação de sensibilização de raiz desde o primeiro ano até então. Foi. Neste momento está diferente. Isso já foi há uns anos. Sempre ouvi falar, como eu vivi próximo do Porto, eu sempre ouvi falar muito da escola Carolina Miquelis, porque havia sempre um pouco, assim, de falta de problemas por parte dos alunos. Sim, há alguns, mas nós, de facto, estes últimos 2 anos não temos denotado, assim, grandes problemáticas. Aliás, temos sentido algum... o contrário, o empenho das crianças em mostrar aquilo que têm aprendido. Há crianças que, de facto, têm problemas graves a nível familiar. Há algumas sinalizações junto da CPCJ, mas, assim, casos dramáticos, mediáticos, como já houve em tempos, não. Agora, a escola há 2 anos começou a ter o primeiro ciclo, que não tinha antes. E eu julgo que este projeto do primeiro ciclo está a ser interessante, mas é óbvio que é uma escola pública com problemas. Isso é. Tem de tudo. Há muitas crianças de muitos bairros ali à volta. É um agrupamento muito grande, tem muitas crianças, tem muitas escolas associadas e não é fácil. Ora bem, nós em Braga temos... Nós em Braga temos um grupo de pessoas que estão interessadas em levar para o terreno as temáticas que nós abordamos no dia-a-dia. Não temos tido a possibilidade de abrir um gabinete em Braga por falta de verbas. Portanto, nós temos um conjunto de pessoas que foram formadas por nós no âmbito das formações que levamos a cabo no GIAC, que foi um projeto que levamos a cabo há cerca de 3 anos e que foram formadas lá, nessas aulas, e que depois são de Braga e que depois queriam fazer alguma coisa em Braga e que depois nunca conseguiram fazer por falta de verba. Nós, o primeiro ano, na Escola Carolina Miquelis, também funcionamos sem verba. Não tínhamos quaisquer apoios financeiros. No 2º ano, como nós já tínhamos uma experiência inicial e foi mais pequenino, foram cerca de 12 ações de sensibilização só. Mas como tínhamos essas primeiras ações, propusemos-nos a um projeto financiado pela União Europeia e neste ano já estamos a ter o apoio financeiro do MIME. Portanto, eu não vejo com maus olhos juntar esse grupo de pessoas em Braga que estão com vontade de fazer alguma coisa para fazer um projeto piloto idêntico a este do Carolina Miquelis lá, com menos sessões, porque não há financiamento, não é? Para depois nos candidatarmos a uma coisa mais a sério.